Na série de vídeos Vem Aprender Comigo, hoje estarei compartilhando dicas no cultivo da Graptoveria Lovely Rose. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E como já havia mencionado nos outros vídeos, onde eu pedi que vocês deixassem nos comentários quais são as espécies de suculentas que vocês têm mais dificuldades, a campeã foi a Graptoveria Lovely Rose. Muitas pessoas deixaram nos comentários que têm dificuldades em estar cultivando esta lindeza. Então, hoje eu vou passar as dicas, vou mostrar como eu cultivo aqui em casa, né, no meu jardim aqui na cidade, e vou mostrar também para vocês como eu cultivo ela lá no sítio. Quais são as formas de cultivos nesses dois ambientes, né, aqui na cidade e lá no sítio. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, peço que se inscrevam no canal, que deixem o seu like e que compartilhem esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas saibam como cultivar essa lindeza, para que mais pessoas aprendam a como cultivar essas gordinhas lindas que tanto nos apaixonam, né, gente? E o local onde eu cultivo aqui na cidade, gente, é nessa estantezinha. Ela fica na frente de casa. No período da manhã é bem sombreado aqui. É um local bem iluminado, porém sombreado. À tarde o sol aqui é muito forte, principalmente no verão. Realmente é um sol escaldante. Vocês podem ver que eu tenho até alguns cactos aqui na frente. Então aqui são todas plantas muito rústicas e que amam sol forte. Ó, aqui eu tenho a diamante, maravilhosa. Outras equevérias, né? Mostrar para vocês, ó, os meus cactos cheios de botõezinhos, gente, de flores. Eu amo cactos, né? Ainda mais, né, cheio de botõezinhos de flores dessa forma. Então, para que eles floresçam desse jeito, eu sempre faço a adubação com o basacote, o osmocote ou o forticote, tá? Dessa forma, você vai ter bastante florações desses lindos, principalmente nesse período, gente. Esse é um Gymnocalício. Um Gymnocalício Mihanovic. Pelo menos é essa identificação que eu tenho dele. Então, agora no período, né, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é o verão, elas soltam muitas florações. Aqui eu tenho uma Valentina, ó. Então, são todas plantas bem rústicas, que aguentam bastante sol, a Cubic Frost, maravilhosa. E é nesse espaço que eu também cultivo a Lovely Rose, que ela está nessa xícara de barro, olha que coisa mais fofa. Recentemente eu fiz a poda, a decapitação dela, eu tenho os tronquinhos que já estão cheios de brotinhos, depois eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei as ponteiras, gente, um substrato bem drenável, bastante perlita, casca de arroz, carvão. Como vocês podem ver ali tem o basacote, né, ou o osmocote. Na verdade, aqui na minha região, eu compro o forticote, que é a mesma coisa, né? Que é a adubação de liberação lenta, que dura em torno de 4 a 5 meses. Então, a Lovely Rose, aqui no meu cultivo, é com muito sol, né? Agora eu coloquei ela nesse arranjo de barro. Está indo muito bem, olha só, para vocês verem, né? A compactação dessa planta. Deixa eu botar aqui em cima para mostrar melhor para vocês. Olha que linda que ela está. Então, ela está num formato de botão maravilhoso. Isso se deve à quantidade de sol que ela pega aqui à tarde. O substrato ser um substrato bem drenável. A gente molha, mas logo ele já está seco. Então, a Lovely Rose, ela, né, gosta de um substrato bem drenável. Ela gosta de um pouquinho mais de água, gente. Eu percebo isso. Quando a gente quase não molha, ela fica meia com as folhas mais murchinhas. Porém, ela não tolera, como as outras suculentas, né? Ela não tolera substrato encharcado, que fique molhado por muitos dias, né? O substrato ele tem que secar rápido, para que a suculenta fique saudável, para que a suculenta não adoeça, para que a suculenta fique bonita, do jeito que a gente gosta, né? Que a gente gosta de cultivá-las e deixá-las nesse formato maravilhoso de botãozinhos de rosa. E um outro espaço, gente, que eu tenho cultivado também a Lovely Rose é aqui nessa minha estantezinha azul que fica perto do muro. Essa estante já é uma estante que pega sol o dia inteirinho, de manhã até a tarde. Ela está num espaço privilegiado, onde o sol pega o dia inteirinho. E aqui eu tenho os caules daquele vaso que eu mostrei para vocês primeiramente ali, né? O vaso de barro, a xícara de barro. Ó, eu tenho 2 tronquinhos.
Como vocês viram, naquele arranjo, ó, o Forte Cote ali dentro, eu tinha 6 rosetinhas, né? Então, primeiramente, eu fiz a decapitação, plantei as 2 primeiras rosetas. Depois, eu fiz uma nova decapitação e plantei mais 4. Lá tem 6. E agora, gente, aqui, olha só, cada tronquinho desse está soltando mais 3 botãozinhos. Esse vaso eu tenho que trocar, ele já está bem antigo. É o primeiro vaso, né, que eu comecei a cultivar a Lovely Rose. Então, esse tronquinho já é a segundo lote de mudas que ele está me dando. Eu fiz a primeira decapitação, fiz a segunda, a primeira que me rendeu 4 rosetinhas, agora fiz a segunda, que está me rendendo mais 3 cada tronquinho. Então, eu vou ter mais 6 mudinhas de Lovely Rose agora nesses tronquinhos. Então, o mesmo tronquinho a gente consegue fazer a decapitação várias vezes e obter novas mudinhas. Dessa maneira, a gente consegue multiplicar, triplicar a nossa coleção. Olha que fofinho. Então, sempre fazendo adubação, tá? Então, eu sempre uso o Forte Cote, que é um adubo de liberação lenta que tem dado muito certo aqui no meu jardim. O que eu faço também é dar muito sol para essa planta. Aqui onde ela está, ela pega também a água da chuva. Porém, como a gente está caminhando para o verão agora e o sol vai ficar muito forte, eu vou estar observando. De repente, eu tenho que tirar ela desse espaço, colocar ela em um outro espaço. Eu vou colocar junto com o outro vaso da xícara, que lá é um local apropriado para ela. Eu sempre cultivei lá, sempre deu certo. Nesse local aqui onde eu coloquei elas agora, gente, eu cultivo mais no outono e inverno, onde o sol é mais brando, ele não é tão forte, e eu consigo dar sol o dia inteiro. Por isso que vocês estão vendo essas rosetinhas tão compactas, elas estão pequenininhas, podem ver, e elas estão bem compactas, porque é um local muito iluminado, recebem sol o dia inteirinho, por isso que elas estão assim tão lindas e saudáveis. Neste outro arranjinho, gente, eu tenho mais 4 rosetinhas. Eu tenho essa maior. Essas foram feitas por folhas, tá? Olha que linda. Maravilhosa, tá bem em formato de botãozinho de rosas, né? Gosto de mostrar pra vocês. Essa outra média e essas 2 bem pequenininhas aqui. Então, já nesse arranjo, todas que eu tenho aqui dentro foram feitas por folhas. Inclusive, né, a Lovely Rose. É um local, né, como eu falei pra vocês, é a minha estante azul, então é um local que pega muito sol. Essa eu já fiz com o intuito de deixar realmente aqui no tempo. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que a Lovely Rose, cultivada com bastante sol, é uma planta bem rústica, né, uma planta resistente e que a gente consegue também cultivar ela no tempo, sol e chuva. Claro, a gente tem que sempre observar o clima. Mas por que, Ruth, o clima? Porque no outono e inverno, aqui no sul, eu tenho muitas suculentas, a maior parte da minha coleção eu consigo cultivar no tempo, pegando sol e chuva. Como o sol não é tão forte, ele não agride tanto as plantinhas, então nesse período eu consigo cultivar elas direto no tempo, gente. E a Lovely Rose aqui, ó, olha que linda. Claro que esse arranjinho, ó, aqui eu já tenho uma outra Echeveria que deu uma queimadinha. Essa é a Valentina, gente. Ela deu uma queimadinha. Já a Lovely Rose, ó, a Valentina deu uma queimadinha. Já a Lovely Rose, como eu tô mostrando aqui pra vocês, ela tá intacta. Ela não queimou. Mas eu vou deixar aqui, eu não vou tirar, tá? Esse arranjinho eu fiz com esse objetivo, ele vai ficar aqui, porque eu quero ver se ela passa um ano aqui, né? Passando todas as estações. O outono, o inverno, a primavera e o verão. Vamos acompanhando e eu vou atualizando pra vocês. O que eu quero passar para vocês também, gente, outra dica muito legal, é como que eu fiz a decapitação daquele meu vaso maravilhoso, né? O primeiro que eu mostrei para vocês, né, que eu obtive. Como que eu fiz para obter, né, aquele vaso maravilhoso, que é a xícara, onde estão as rosetinhas da Graptoveria Lovely Rose. Aquele outro vaso, o segundo que eu mostrei, que está o tronquinho, eu sempre fiz a decapitação observando a fase da lua. Eu sei que tem pessoas que fazem o ano inteiro e que dá certo. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Para mim tem dado certo assim, tá? Então, eu usei a lua cheia. Eu faço sempre a decapitação, procuro fazer a decapitação das minhas plantinhas ou na lua nova
ou na lua cheia. Já a Lovely Rose eu fiz na lua cheia e estou obtendo um ótimo resultado, como vocês viram, né? A primeira vez que eu fiz a decapitação, eu consegui 2 rosetinhas cada tronco, que me somaram 4 rosetas. E agora, nessa segunda decapitação, como mostrei lá para vocês, eu já tenho 3 rosetinhas cada caule. Então, eu vou conseguir 6 rosetinhas. Então, daqui uns 2, 3 meses, quando elas estiverem maior, eu já consigo fazer um vaso desse, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 rosetinhas. Então, eu já vou conseguir fazer um outro vaso com 6 rosetinhas como aqui. Então, cada vez que a gente faz a decapitação, gente, ainda vai aumentando, né? Vai multiplicando ainda mais. Olha que lindeza. Então, é uma outra dica muito legal que eu utilizo aqui no meu jardim e que tem dado certo, né? Então, não tem por que eu não compartilhar. De repente, se você faz de outra forma e tem dado certo, continue fazendo. Eu estou aqui para passar a minha experiência, como as pessoas perguntam para mim como eu faço, então eu estou passando para vocês como eu faço aqui no meu jardim. Olha que coisa linda, gente. Eu estou apaixonada nesse arranjinho. Esse arranjinho ficou muito lindo. Então, daquele tronquinho, ou eu retiro e coloco aqui dentro, faço um vaso maior, bem cheio, ou eu consigo fazer um outro arranjinho, né, com aquelas 6 rosetinhas. Vai ficar maravilhoso também. Depois a gente decide, né, como a gente faz. Mas que a Lovely Rose é uma suculenta apaixonante, que deixa a gente apaixonado, né, pela sua coloração, seu formato, deixa. Então, gente, dê bastante sol para essa planta. É uma planta que gosta de bastante sol. Ah, Ruth, mas a sua está meia sombra. Meia sombra, porém, à tarde, gente, ela chega a pegar 6 horas de sol diárias. Aquilo que a gente sempre fala para vocês, que suculentas, né, precisam de 4 a 6 horas no mínimo. Sol diárias. Então, a gente vê que 6 horas de sol diárias para essa suculenta, para Lovely Rose, está sendo suficiente. E quanto às regas, eu só molho a Lovely, né? Na verdade, todas as minhas suculentas, inclusive esse vaso, quando o substrato estiver totalmente seco. E eu vou continuar este vídeo, gente, aqui no sítio, né? Mostrar para vocês os 2 lugares, né? Os 2 ambientes onde eu cultivo a Lovely Rose. Aqui eu tenho, né, essa maravilhosa, olha que linda. Cultivo ela nesse vasinho pendurado. Esse vasinho, gente, ele não tem furo, tá? Ó, ele não tem furo. Então, eu controlo as regas. Ela, agora é bem cedinho, é de manhã bem cedinho. Mas daqui uma meia hora, mais ou menos, já começa a bater sol aqui. Então, ela pega sol a manhã inteirinha, aqui nesse local, né? Dá pra ver que ela tá bem compacta, olha só. E eu controlo as regas, né? Eu não molho demais. Molho do mesmo jeito que eu molho as outras, porém quando chega nesse vasinho, né? Eu coloco um pouco de água a menos, porque eu sei que a água não vai escorrer, né? A água que eu colocar aqui dentro, ela vai ficar toda aqui dentro do vaso. E sempre deu certo, olha que fofurice. E nós temos também, gente, a outra variação da Lovely Rose, que é a Lovely Reversa, né? Que o pessoal tanto fala. Ó, eu fiz, esse também é um vasinho, ele não é furado, ele é um potinho de sopa que foi reaproveitado da minha filha. Que lindo! Esse potinho de sopa tem história, gente. Já faz bastante tempo que a gente tem ele. E como não era mais usado, então eu resolvi transformar num arranjo. E olha que fofurice que ficou. Então, coloquei a Lovely Rose Reversa aqui dentro, ficou muito lindo. E os cuidados com essa planta, gente, é o mesmo que a Lovely Rose, a normal. Também é uma planta de muito fácil cultivo, muito resistente. Cultivo dela no tempo, ó, esse vasinho aqui, ele já fica aqui diretamente no tempo. Fiz só com Lovely Reversa, olha que lindo que ele tá. Maravilhoso. Então, um substrato bem drenável, tá? Com bastante pedrisco, carvão picado, né? Bastante nutrientes também, porque é uma planta que ama também ser um pouquinho mais adubada. Ela vai muito bem no tempo, como eu falei para vocês. A propagação dela, você pode estar cortando essas rosetas que ela vai rebrotar. Por folhas é muito rápido. Eu tenho muitas mudinhas da Lovely Rose Reversa feito por folhas. Esse arranjinho é um arranjinho feito por folhas. Este outro vaso é um vaso feito por folhas. Então ela se multiplica, gente, muito rápido e muito fácil.
Ela fica um charme também, gente, em mini vasinhos. Ó, aqui eu tenho uma latinha de atum, que eu coloquei algumas rosetinhas. Então você consegue controlar o tamanho, né? A quantidade do crescimento dessa planta, colocando ela em mini vasinhos também, tá? Que eu tenho um outro, ó, aqui eu retirei uma rosetinha para fazer um arranjinho. Mas olha só que fofurice, né? Também por folhas, tá? Ó, aqui eu tenho ela bem aberta, né? A Lovely Reversa, justamente por isso, porque ela fica com a roseta mais aberta, ó, diferente da Lovely Rose normal, que fica em formato de botão. Dá para ver bem, né? A diferença de uma para outra. Mas as duas são maravilhosas, gente. Recomendo quem não tem de estar adquirindo, né? Ou fazendo uma troquinha, né? Dando um jeito de ter ela aí no jardim, porque ela é maravilhosa. Ambas, né? Todas duas são de fácil cultivo. Essa também se propaga muito fácil por folhas. Eu mostrei a poda dela, né? Mas ela se propaga também muito fácil por folhas, como essa a Lovely Reversa. Na verdade, a Lovely Reversa ela se propaga mais rápido por folhas do que a Lovely Rose normal. A Lovely Rose normal o indicado mesmo é a poda, que vocês viram que ela brota bastante os tronquinhos. Mas todas duas de fácil cultivo. Olha que lindo. Enchem vaso rápido. É só seguir as dicas que eu deixei aí para vocês, que vocês vão ver que vocês vão ter vasos cheios e uma planta linda aí no seu jardim. E eu não podia deixar de mostrar essa minha latinha, gente. Essa minha latinha ela já tem muito tempo aqui. Eu sempre mostro nos meus vídeos, né? Coloquei duas rosetinhas aqui, ela soltou mais uma aqui do lado e pelo jeito que eu tô vendo tem mais um brotinho ali, ó. Ela só não se propaga mais rápido, gente, aqui porque o vaso é muito pequeno, né? Então tem muito pouco substrato, ela fica a sol pleno e a gente sabe que plantas cultivadas no tempo a sol pleno, elas não crescem tanto, gente, elas não se multiplicam com tanta velocidade, elas demoram um pouco mais a crescer, porém elas ficam assim, ó, bem compactas, a coloração, né, se sobressai mais, então onde elas ficam muito bonitas. Então, né, tanto a Lovely Rose Reversa quanto a Lovely Rose normal, dê bastante sol para elas, cultive um local bem arejado, mostrei a forma de multiplicação, de propagação, né? Tanto essa quanto a outra vocês podem fazer o corte, fazer a decapitação, que vocês vão obter muitas mudas no caule. Por folhas elas também se multiplicam com muita rapidez. No instantinho vocês vão ter vasos cheios aí no seu jardim. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixem aí e venham aprender comigo a cultivar essas lindas suculentas. Hoje deixei a Lovely Rose normal e a Lovely Rose Reversa. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!